Vamos falar do Vasco. O Vasco é complicado, tá numa situação muito complicada, meu amigo. Eu estava vendo hoje, lendo algumas coisas do Vasco. Vamos passar para o Flamengo. Eu ouvi hoje como é que diz? Eu li algumas manchetes e eu fiquei na dúvida se foi isso ou não. Tá aí. Com o passeio de ontem no Morumbi, o Flamengo está pronto para a final do dia 27? Eu vou te fazer a pergunta da seguinte maneira. Primeiro, o Flamengo passeou ontem no Morumbi? Como o próprio Rogério falou, o jogo foi decidido em 10 minutos. Sim. Não é um jogo totalmente atípico para se tirar qualquer avaliação concreta de ambos os times, Sim, mas sim, principalmente do Flamengo, que tem uma final daqui a menos de 15 dias, sim. frente ao São Paulo, que estava lutando para não cair, e em dois erros, vamos falar assim, individuais, porque ali para mim não foram erros coletivos e nem erros do técnico, né? Pelo menos eu não vou aqui entrar no mérito da escalação de A ou B pelo São Paulo, né? Não conheço o elenco de São Paulo a fundo, mas em dois erros individuais justifica tudo que foi falado de Flamengo e São Paulo? Louro, eu acho que, na minha visão, os erros individuais, como você disse, do São Paulo, também passa por uma eficiente proposta de jogo imposta pelo Flamengo de Renato Gaúcho no início da partida. Tá? Porque o Flamengo começou pressionando e muito o São Paulo, e aí quando você toma um gol, toma outro em seguida, né, acho que fica complicado com uma expulsão. Eu trouxe até alguns números da partida, né, que o Flamengo teve 15 chutes ao gol do Thiago Volpi e o São Paulo deu 6. Só que esses números ficam muito inviáveis quando a gente traz à tona o sentido do jogo, né? Um jogo que com menos de 20 minutos já estava decidido, né? Ainda mais depois da expulsão do Calleri. E aí é o mérito que eu vejo do Renato, que ele tenta trazer para si, né, colocar jogadores em campo, claro, numa situação muito mais facilitada pelo placar. Ele coloca Kennedy em campo, ele coloca Pires da Mota, Bruno Viana, jogadores que precisam de confiança para jogar, como o Michel precisou há tempo atrás, tá? E aí ele, do meu ponto de vista, ele acertou na escalação do Flamengo ao colocar o René, que o Ramon estava tendo jogos que estava fazendo, eu acho que ele não estava conseguindo se redimir das suas atuações complicadas nas últimas partidas. O Hugo Neneca ganhando oportunidade, enfim. E aí, pensando na final do dia 27, né, o Palmeiras, que vinha embalado, eu não sei quantos jogos sem perder, perdeu para o Fluminense no Maracanã de virada. O próximo assunto. Isso, o Daverson foi expulso no último minuto, e aí nós podemos... Será que a gente pode falar que foi algo muito, muito forte no vestiário do Palmeiras, para o Daverson se estressar? Enfim, eu acho que é um pouquinho pegar esse jogo e comparar com o dia 27. Em 2019, o último jogo do Flamengo, se eu não me engano foi o último jogo, sim, tá? Antes da final contra o River Plate, foi Flamengo e Vasco. Né? O Vasco brigando para não cair, situação complicada. Não, eu acho que foi Flamengo e Ceará. Ah, não, o último não. O pós-jogo foi Flamengo e Ceará. Tá certo. Foi Flamengo e Vasco, sim, no Maracanã, se eu não me engano. Sim. E foi um 4-4 Flamengo e Vasco. Né? O fatídico jogo do outro patamar. Do Bruno Henrique. E aí, cara, aquele jogo ele alertou aos torcedores que o Flamengo vinha num momento fantástico e era um clássico, beleza. Mas você viu ali erros em campo que antecediam uma final que preocupava. Né? Preocupava, verdade, lembro. Né? E o Flamengo, a final da Libertadores, o Flamengo não começou bem contra o River Plate, né? Jogadores experientes, nervosos, você via que a bola não estava ficando no pé do Flamengo, estava queimando, né? E aí o River Plate teve as ações no primeiro tempo. Mas eu acho que esse jogo do São Paulo, pegar o placar dele é muito injusto nessa comparação, né? Você tem o Michael mais uma vez numa tarde espetacular, um momento único na vida desse atleta, e ele acerta um chute sensacional, marca um golaço, o próprio Gabigol foi muito bem. Assim, são jogadores muito bons que na hora do vamos ver estão conseguindo demonstrar a sua qualidade. Mas eu ainda acho que está muito incerto a final da Libertadores. Eu acho que não vejo favorito, tá? Eu acho que o Flamengo há 2 meses
com goleadas constantes no início do Renato Gaúcho no Flamengo, ele foi o grande favorito. Há 2 semanas atrás, com a eliminação da Copa do Brasil e as derrotas no Brasileirão, o grande favorito foi o Palmeiras. E aí, na tarde de domingo, a gente tem o Flamengo goleando o São Paulo e o Palmeiras perdendo no Rio para o Fluminense, que há pouco tempo teve uma baita dificuldade para ganhar do Sport no Maracanã. Então, eu acho que é muito oportunismo da minha parte, por exemplo, chegar e falar que o Flamengo hoje, depois dessa vitória, é o favorito para a final. Claro que dá muita confiança, né? E como o jogo na quarta-feira, Flamengo e Corinthians, se o Flamengo vencer, né, que será o último jogo do Flamengo no Maracanã antes de ir para Montevidéu, é muito importante essa vitória, o apoio da torcida vai ser muito importante. Você ganhar de o Corinthians, né, que o Corinthians não vence o Flamengo desde 2019. Tá? São 8 jogos, 7 vitórias do Flamengo e 1 empate. Então, assim, é muito importante, sim. Eu acho que você somando essas vitórias, o bom desempenho, dando oportunidades a jogadores que não estavam indo bem, eu acho que ajuda bastante, mas não bota o Flamengo num patamar de favoritismo numa final contra o Palmeiras, que é uma baita de uma equipe também. Eu estava pensando aqui, eu acho que tem 2 jogos, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras, que vão ser meio que decisivos para ver como é que eles vão chegar no dia 27. São exatamente os 2 próximos jogos. O Flamengo pega o Corinthians quarta-feira e no sábado, se eu não me engano, o Inter. Isso. O Palmeiras, eu não lembro quem ele pega agora. Pega o São Paulo, se eu não me engano, na quarta. É o clássico regional. E não sei quem ele pega no final de semana. Por que eu boto esses 2 jogos? O Palmeiras visita o Fortaleza, fora de casa. Ele visita no final de semana o Fortaleza. Isso. E o Flamengo visita o Inter. Por que eu digo que esses 2 jogos são importantes? Porque o outro jogo, na quarta-feira, o Flamengo pega o Grêmio, que é um jogo atrasado. Sim. O Inter, se eu não me engano, o Palmeiras descansa. Não, o Palmeiras pega o Galo. No meio de semana? No meio de semana, no dia 23. Entendi. Lá em São Paulo. Eu não lembrava desse jogo. Mas ambos jogos, o Flamengo eu não acredito que vá com a força máxima contra o Grêmio. Por 2 motivos. Sinceramente, por 2 motivos. Primeiro, por causa da decisão do sábado seguinte. E segundo, que se puder ajudar o Grêmio, nem que seja com um empatezinho, o Flamengo, de repente, vai ajudar. Principalmente dependendo desses 2 resultados agora e dos resultados do Atlético. Porque se a gente falar que Atlético e Palmeiras na quarta, como você lembrou, é um jogo extremamente importante para o Flamengo. Mas Sim. Não é mais fundamental do que o do dia 27. Sim, claro. Que é a decisão de Continental. Não, e tem um ponto a mais, Louro. Hoje saiu a notícia que o Rodrigo Caio possivelmente desfalcará o Flamengo contra o Corinthians, porque teve uma lesão detectada, constatada. Então você tem o Rodrigo Caio com constantes lesões, né? Você tem o Davi Luiz, que ainda não está na sua 100%, na sua forma física plena, né? Você tem jogadores que, na hora do vamos ver, o Flamengo, existe a especulação que o Arrascaeta seja relacionado para enfrentar o Corinthians. Acredito eu que o Renato não vai arriscar de colocar o Arrascaeta no último jogo antes da final, né? Everton Ribeiro, Gabigol. Então, assim, acredito que o Flamengo vai com um time misto, mais para reserva mesmo, porque não briga mais por metas tão importantes no Brasileirão, né? E assim como o próprio Palmeiras também está muito bem encaminhado na Libertadores no Brasileirão, assim como o Flamengo. Então, vejo que tanto o Abel quanto o Renato vão poupar, vão fazer aquele famoso time misto, né, de ambas as equipes.